Oi, gente, olá a todos aqui da nossa querida reprogramação. A reprogramação acabou se transformando numa rádiozinha, né? Numa rádio. Não deixa de ser, né? Bom, meu sonho uma época era falar ou ter uma rádio, porque há mais de 17 anos atrás, como eu falo para vocês, eu ouvia na Rádio Mundial Gaspareto, né? Então era tão importante para mim aquilo. E eu ficava imaginando, né, ele ali falando naquele lugar, ajudava tantas pessoas. E depois eu fui até o espaço dele, fiz um curso lá com ele, lá aqui no Ipiranga, né? Então a vida dá tantas voltas e eu não podia imaginar naquele momento, onde eu estava muito necessitada mesmo, não é? Que a gente precisa, às vezes, são palavras, né, de motivação, sabe? E de alguém que traga uma esperança e de alguém que comece, alguém ou algo, não é? Que comece a plantar ali uma semente e que você tenha esperança. Então aquilo eu tinha muita esperança e a esperança ela vem transformando aí todo o seu campo. Então é isso que eu sentia naquele momento. Eu jamais poderia imaginar que depois de tanto tempo, não é tantos anos, na verdade não, muito mais de 17, né? Minha filha tá com 20, 21, 22, não, muito mais. Pode colocar, porque antes de eu ficar grávida da Luara e ter a Luara eu já ouvia. Ixi, muito tempo. Nem sei, perdi as contas aqui, né? Isso não é importante, mas na verdade, mais de 20 anos, com certeza. Então ele era toda a minha esperança naquele momento, bem como uma fonte onde eu bebia, sabe, conhecimentos e coisas que minha alma que reverberava na minha alma, né? Então aquilo tinha total ressonância e tem ainda comigo. E sabe quando você encontra alguém que fala, uau, essa pessoa fala a mesma língua que eu e eu reconheço por ressonância. Por mais que a minha consciência ainda estava aprendendo, não é a minha consciência de Neiva aqui nesta vida, mas os meus registros que sempre estiveram aqui e sempre estão, não só os meus, os teus também. Então você começa a reconhecer, a alma reconhece, né? A alma vai reconhecendo isso. Então aquilo para mim era um êxtase. Só que o Gasparetto ele tinha um programa, era uma vez por semana, na Rádio Mundial às quartas-feiras, começava às 10 horas, das 10 às 11. Então ele falava tipo meia hora e meia hora ele atendia. Então aquilo ali para mim, eu esperava a semana inteira por aquilo. Né? E até tiro agora esse momento para reverenciar, né, esse grande ser que passou aqui pela Terra, que trouxe uma linguagem muito nova e foi quebrando muitos dogmas com relação à religiosidade e ao espiritismo, né? Não só ele, né? A mãe dele também é maravilhosa, mas meu foco mais é porque ele tinha uma linguagem diferente da mãe. Mas a mãe escreveu vários livros aí bem legais mesmo, dentro da doutrina espírita, com essa visão mais espírita. Mas ele ia além do espiritismo, né? Ele ia além. Então, por isso que eu sempre gostei, porque eu sempre gostei de ir além, né? Quebrar tudo e ir além. Então, eu ouvia o Gasparetto e aquilo para mim era um bálsamo. E depois de muitos anos, né, esse ano, em janeiro, eu fui convidada para dar uma entrevista ali na mesma rádio, na Rádio Mundial. Fui convidada pelo meu querido Leandro Arruda, que é um constelador familiar maravilhoso, né, comunicador, uma pessoa que estuda muito, entende muito. E o Leandro fez essa entrevista e eu fiquei assim, emocionada um pouco, né? Imagina eu, uma canceriana, chorona, porque eu estava ali, naquele lugar. E como o mundo dá voltas, não é? O mundo dá voltas e as coisas vão se modificando. Quer dizer, hoje não, essa questão de rádio assim não é tão mais presente, ou não sei, né? As coisas estão mudando aqui no planeta. E as tecnologias e tudo isso, os meios de comunicação, e agora tem o tal do podcast aí. E que é algo que eu também vou explorar um pouco mais, e vou explorar os meios digitais e internet e tudo. Mas é o mundo dá volta. Então, eu quero aqui falar com vocês porque eu falo e eu tenho um tempo limitado para falar, não é? Porque também se eu falar muito mais de 15 minutos, o áudio não carrega no WhatsApp.
Mas por isso que às vezes eu ponho mais 2 ou 3 áudios. E também se você está fazendo à noite, né? Não vai ficar um tempão me ouvindo. Você pode ouvir esses áudios preliminares aqui no outro dia, né? Ah, vou ouvir amanhã, vou ouvir o que ela tá falando, depois repito, vou ouvir, porque eu ouvia várias vezes, né? E eu ouço o que eu falo, sabe? É engraçado isso, mas sabe por que eu ouço o que eu falo? Porque às vezes nem eu me reconheço, porque acontece um fenômeno aí, tá? Um fenômeno, não gosto de chamar de mediúnico, né? Porque mediúnico é uma linguagem até limitada, mas é um fenômeno multidimensional, expansivo, onde várias energias conectam comigo ao mesmo tempo e eu recebo uma informação em bloco. Então, às vezes, antes de dormir, eu fico me escutando, né? Eu fico, nossa, eu falei isso? Por isso que eu estou transformando essas reprogramações em livros, tá? E eu me ouço, né? Antes de dormir, eu faço também os exercícios de novo. Às vezes não, porque é muito, muito forte, né? Então, só para você saber um pouquinho mais da minha rotina, tá? Saber como é a minha vida. E eu tenho uma vida igual a sua, né? Uma rotina igual a sua. E agora também que eu estou de quarentena, estou em casa. Então eu mesma estou fazendo as minhas coisas, né? Então eu gravo, eu trabalho, eu arrumo meu quarto, arrumo a casa, e lavo louça, faço comida, lavo roupa, sabia? Fica pensando que eu tenho o quê? E eu gosto disso, tá? Eu tô aproveitando também o máximo porque eu gosto de tomar conta da casa, assim, de organizar a casa e sentir a energia, porque pra mim casa é tudo, né? Casa é o local mais importante do mundo, a sua casa. Então eu gosto disso, de organizar as coisas, de limpar, de lavar, de dobrar as roupas. Minha filha fala que eu sou exagerada, mas não é, porque nesses momentos eu tô tendo muitas reflexões. Muitas, quando eu estou limpando, quando eu estou organizando, quando eu estou dobrando, colocando as coisas nos lugares, isso reflete muito em mim. E em você também, tá? Isso causa uma reflexão maior em você. E também durante essas atividades, eu acabo tendo muitas comunicações também, tá? As comunicações. Nós estamos aqui, né, no mundo, vivendo essas coisas que a gente está vivendo hoje e tem sempre que refletir e buscar um ponto positivo e um ponto realista, tá? Das coisas, né? As coisas estão acontecendo. Isso não é um sonho, nem um pesadelo, é uma realidade, está acontecendo e o que passa é que nós vamos ter que nos adaptarmos a criar coisas novas. Isso traz um movimento muito grande, né? Porque é um movimento, já que é um movimento de você ficar mais em casa, não é? De você voltar para si, ou conviver em casa com os parentes, pai, mãe, filho, tudo isso. E é um momento de expurgar também. Pode crer que você está passando aí por vários sentimentos, né? Não sei, muito provável que você está passando por vários sentimentos aí durante esses dias e tá sentindo muitas coisas. Então, tendo sonhos, dormindo bem ou não, às vezes dorme bem, às vezes não dorme, e tá passando porque também, claro, nós somos seres espirituais, energéticos, que estamos na matéria, e nós sentimos, você sente também. Então as pessoas às vezes pensam que é uma coisa tão física, quer tomar remédio, tá? Ou quer, sei lá, tomar um passe, ou quer alguma coisa desse tipo, mas são as energias que estão aí e essas energias estão fazendo com que você tire de dentro de você tudo que tem que ser transformado. Aí através dessa situação que a gente está vivendo no planeta, não é uma situação legal? Não é? Mas é uma oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade de mudança, de trânsito planetário, de mudança dentro de você mesmo. Então, você presta atenção nos teus sonhos. Fala, eu não estou sonhando, Neiva. Esses dias eu não estou sonhando. Pede pro teu guia, pede pro teu mentor, pede pro teu eu superior, pede para você mesmo, sabe? Conversa com você e se libera. E você vai acessando muitas coisas bem interessantes, umas histórias e, sabe, imagens e sentimentos. E é o momento agora, tá? É o momento da gente liberar isso daqui. Então, nós vivemos isso agora, é o momento de pensar. E essa questão de trazer para a gente para casa, para dentro de casa, é a questão da família mesmo, né? A questão da família, a questão ancestral. Quando a gente fala ancestral, não quer dizer só a tua avó, teu avô, teus avós, seus bisavós, tataravós. Não, quem são os nossos ancestrais, né? Vai muito mais além, vai lá atrás, você vai buscar isso e você vai achar, tá? Então, às vezes também você se sente um pouco triste, né? Você se sente um pouco vítima,
Você se sente limitado, mas isso é para você transcender, principalmente nesses momentos de transição e momento que você vai ter que se reinventar, né? Você vai ter que reinventar suas coisas aí pro dia, para agora, sabe? Para agora. Eu agora, o que eu posso fazer agora? O que eu posso criar agora? Onde eu escolho vibrar agora? Se eu estou entrando numa vibração mais baixa, qual a minha escolha consciente de elevar isso, sabe? Então, com certeza, a tua escolha consciente de elevar isso não é vendo a Rede Globo, tá? Ai, meu Deus, era pra falar o nome, falei de novo. Não é para ver as redes emissoras aí, que estão trazendo o Brasil, né? Porque você tá vendo aí que estão falando do Brasil, e os meus amigos estrangeiros estão mandando mensagens preocupadas, mas não tem nada a ver isso, por quê? Porque se você pesquisar, eu achei um vídeo aqui, eu não vou postar porque ele tá em espanhol, mas se você for pesquisar mesmo em questões de proporcionalidade, o Brasil não é o segundo país que mais morreu pessoas, sabe? Comparado à proporcionalidade. Claro que é uma situação preocupante, é uma situação que tem sim que ter um olhar, mas essa coisinha aí, né? Esse tal do corona, ele veio para mostrar as coisas, não é? Ele veio para mostrar as verdadeiras faces e o que está acontecendo. Veja que um dado interessante que, se você observar, isso foi um comentário do Matias de Stefano, que é um rapaz que eu admiro muito, né? E tem uma história aí com o Matias, com os trabalhos dele, e ressoa muito com os meus trabalhos. Então eu conheci o Matias em 2010 e já junto com o grupo, né, realizamos algumas coisas aí. Esse ano, inclusive, no Egito, estive com ele. No dia 2/2/2020, estive na pirâmide com ele. Depois, um cruzeiro com ele. Depois, aí, eu comecei a minha turma no Egito. E justamente quando a minha turma termina, dele começa. E a gente se cruzou ali. E é um trabalho muito interessante, planetário. Então eu considero muitas coisas que ele fala, porque ele tem uma linguagem e uma filosofia que ressoa na minha alma, não é? Então, ele trouxe uma percepção de que, pensa bem, observa-se, os países que estão sendo mais atingidos são países que têm uma dificuldade maior de se ver em grupo. E ele cita a África, não é? Ele cita a África porque a África já tem uma facilidade, não é? Ali, uma facilidade de se ver em grupo. Eles têm várias filosofias de se ver um no outro. Então, ele traz os Estados Unidos como exemplo, né, de individualidade, e ele traz essas percepções, e eu tô aqui compartilhando com vocês porque eu achei bem interessante esse ponto de vista dele, tá? Olha, já deu 13 minutos. Bom, eu volto no próximo áudio rapidinho, só para dar um recadinho para vocês, tá bom? Te espero lá, um beijo.